Para dar início hoje ao nosso seminário, eu gostaria de chamar aqui o professor Altair Salles, doutor em Antropologia e Arqueologia, professor titular da PUC de Goiás, fundador do Instituto do Trópico Sub-1 da PUC de Goiás. A palavra está com o senhor, professor. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Belém, da Elaine, por expor aqui algumas ideias no intuito de colaborar nesse desenvolvimento desse trabalho que vocês têm, fazem juntos com relação às populações nativas, indígenas da América do Sul, do Brasil, do Cerrado. Quando a professora Elaine me convidou, eu de imediato sugeri para ela um tema e não pensei nas consequências desse tema. Mas como já foi impresso, eu vou ficar mais ou menos restrito ao tema que saiu aqui nesse convite. Eu digo isso porque é um tema muito amplo, e então a gente vai ter que falar um pouco mais do que gostaria, porque eu gostaria mais de ouvir vocês. Então eu vou colocar as ideias e, à medida que vocês forem tendo qualquer dúvida, vocês podem levantar, questionarem, ou então, se quiser, depois no final a gente pode debater as questões. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar para quem trabalha com comunidades tradicionais é uma reflexão sobre o tempo. Então, nós temos sempre que levar em consideração no nosso trabalho o tempo, a questão do tempo, a nossa visão do tempo, o que é o tempo. Então, o tempo, se a gente raciocinar cosmologicamente, o tempo cosmológico, o tempo da idade dos planetas, da idade das galáxias, da idade da formação do universo, ele tem um outro parâmetro de medida, porque ele é calculado em vários bilhões de anos. Então, esse é o tempo no qual nós estamos inseridos também, que é o tempo que abriga todas as nossas galáxias, o nosso universo, a nossa Via Láctea, o nosso planeta, etc. Então nós temos o tempo cosmológico que tem essa dimensão. Depois nós temos, quando as primeiras rochas começaram a se solidificar na superfície da Terra, do nosso planeta, inicia-se aí um outro parâmetro de tempo, que é o tempo geológico. Esse tempo ele é calculado em alguns bilhões de anos e também alguns milhões de anos. Esse é o tempo da geologia, o tempo geológico. Então isso é importante a gente entender, porque muitos fenômenos que às vezes acontecem na Terra e a gente fica sem entender esses fenômenos que ocorrem na Terra, porque nós não raciocinamos dentro do parâmetro do tempo geológico. Para entender os fenômenos que ocorrem na Terra, nós temos que entender dentro dos parâmetros do tempo geológico. Nós temos um outro tipo de tempo, que é o tempo da humanidade, por exemplo. O tempo da humanidade ele é contado em alguns milhares de anos. Esse é o tempo da humanidade. É contado em alguns milhares de anos, se a gente considerar o gênero, nosso representante mais antigo na Terra, que surgiu há 2 milhões de anos antes do presente, nós vamos ver que isso não significa nada em relação ao tempo da geologia, ao tempo da história do nosso planeta, que tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Quer dizer, o gênero Homo só apareceu na Terra há 2 milhões de anos. E nós, Homo sapiens, aparecemos somente há 120 mil anos antes do presente. Quer dizer, isso não significa nada em relação ao tempo geológico. Nós temos uma outra maneira de medir o tempo, é através da história, o tempo histórico. Então, o tempo histórico ele é contado em alguns séculos. O tempo das civilizações, também contado em alguns séculos.
porque as civilizações aparecem, se desenvolvem e depois entram no processo de decadência. Então, todas as civilizações da Terra foram assim, né? E esse parâmetro, ele é definido por alguns séculos. Depois nós temos o tempo pessoal, tempo nosso, tempo da nossa existência, que ele é contado em décadas. As pessoas que vivem muito, vivem 100 anos, alguns 90, outros 80, então ele é contado em algumas décadas, né? E nós temos ainda um tempo que ele é muito importante, que é o tempo da sobrevivência. O tempo da sobrevivência é aquele tempo que se situa no limiar entre a vida e a morte. Então, isso é fundamental que nós possamos entender essa noção do tempo. Por exemplo, quem estuda o Cerrado sabe que as queimadas naturais são importantes para a vida do Cerrado. Só que, para que nós possamos entender isso, nós temos que raciocinar dentro do tempo da natureza. Quer dizer, houve uma queimada hoje, né? Depois vem a chuva, faz rebrotar as plantas do cerrado e o cerrado vai revigorar. Se nós não raciocinarmos dentro do parâmetro do tempo da natureza, a gente vai considerar esse fogo como um elemento nocivo, porque nós estamos raciocinando dentro do tempo do homem, que é um tempo que vai proporcionar ao homem, quer dizer, no momento da queimada, ele vai proporcionar desconforto para as populações humanas. Mas se a gente raciocinar, pensar no ambiente como um todo, incluindo o homem, nós vamos ver que aquela queimada natural é uma queimada benéfica. Por exemplo, as queimadas no cerrado ocorrem basicamente em função do atrito, do eletromagnetismo que tem no pelo de alguns animais, que em contato com as gramíneas nativas provocam faíscas elétricas, né, e incendeiam o cerrado no seu estado natural. Nessa época do ano, geralmente os animais passam grande dificuldade no cerrado, porque geralmente não tem muita quantidade de alimentos para que eles possam complementar a sua dieta do dia a dia ou de muitos dias. Então, às vezes o animal está faminto e aí vem uma queimada e aquele animal se alimenta depois da cinza daquela queimada, provocada por aquela queimada. Então essa cinza vai dar àquele animal cálcio e outros elementos minerais que vai possibilitar a sua sobrevivência. Se não houvesse a queimada, o animal certamente iria se extinguir, iria desaparecer, iria morrer. Então, esse é o tempo da sobrevivência. Então, o tempo que se situa no limiar entre a vida e a morte. Às vezes, um evento importante é fundamental para que nós possamos sobreviver, né? E, às vezes, o não acontecimento desse evento provoca, basicamente, o desaparecimento de algumas espécies. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. O segundo ponto que eu quero colocar, eu chamaria muita atenção de vocês que se dedicam ao trabalho muito bonito da saúde indígena, é a questão da adaptação. Então, o que é adaptação? Adaptação é um processo através do qual os seres vivos, incluindo o homem, respondem às exigências ou novas exigências ambientais e sociais. Desde as primeiras bactérias que surgiram na Terra há 3 bilhões e 500 milhões de anos, e que algumas sobrevivem até hoje nas fumarolas,
nos fundos dos oceanos, a gente sabe que esses seres muito primitivos, procariontes, unicelulares, né, com célula ainda não definida, sem núcleo definido, esses seres, mesmo esses seres bem primitivos, quando há qualquer mudança ambiental, eles têm primeiro uma posição ou uma situação de irritabilidade, e depois eles têm uma contrariabilidade, que é uma resposta a essas mudanças do meio ambiente, desde os seres mais primitivos. Caso essa reação não seja positiva, esses seres tendem a se extinguir. Aqueles que desenvolvem uma adaptação a essas mudanças coroada de êxito, esses têm a possibilidade de sobreviver durante um determinado período, ou então continuar por longos e longos períodos sobrevivendo a essa situação, né, de mudanças, quer seja ambientais, quer seja sociais. Um exemplo bastante claro de adaptação, que é importante a gente entender, é a questão do aparecimento do gênero Homo na Terra, do nosso aparecimento aqui na Terra. Porque nada que existe no universo foi criado. O universo não foi criado, a Via Láctea não foi criada, porque isso nunca teve começo, sempre existiu, a energia sempre existiu. Então, nós somos frutos de um produto da evolução. Essa evolução, às vezes, extingue tudo e, às vezes, conserva uma série de coisas. Então, um exemplo clássico de adaptação se refere, só para complementar o meu raciocínio. Então, o universo, no tempo cosmológico, ele não teve início e jamais terá fim. Porque mesmo se uma estrela morra, vai desaparecer, como é o destino de todas as estrelas, de todos os planetas, ele vai se transformar num outro elemento que vai ser sugado pelo buraco negro, que vai se transformar num outro astro qualquer, e o universo continua. Da mesma forma é a Terra, o nosso planeta Terra. Então, se algum dia todas as águas do cerrado secarem, como já está acontecendo, né, o que vai acontecer? Para o planeta Terra, isso não vai significar nada. A vida do planeta continua. É claro que do lugar onde tinha água, provavelmente surja um deserto, né? Quem vai ser afetado? São os seres que dependem daquela água. Esses seres, sim, ou eles se adaptam a uma nova realidade, ou eles vão ser extintos da face do nosso planeta. Então, um dos exemplos, claro, de adaptação, que eu queria frisar bem para depois a gente entender toda a questão do povoamento do Cerrado, se refere ao advento do gênero Homo sapiens, né? Ou do gênero Homo no planeta Terra. Durante 2 milhões de anos, ou a partir de 2 milhões de anos, ou seja, num período muito recente da nossa história geológica, no período chamado Pleistoceno, né? É uma palavra que vem do grego e significa muito recente, né? Ou quase a totalidade do recente. Há 2 milhões de anos antes do presente, um fenômeno climatogeológico atingiu a Terra, em função de uma série de fatores, dentre os quais grande quantidade de erupções vulcânicas que lançaram cinza vulcânica na atmosfera baixa da Terra
e essa cinza começou a girar em torno do planeta, concentrando em função do magnetismo no polo norte, no hemisfério norte, e consequentemente filtrando os raios solares, impedindo uma grande luminosidade no hemisfério norte. Isso gerou um fenômeno chamado glaciação. A glaciação reteve grande quantidade de água no hemisfério norte, formando grandes cadeias de montanhas que iam a mais de 10.000 metros de altura, mais alto do que os picos do Himalaia. Então, a grande quantidade de água que existia na Terra, água doce, ficou retida sob a forma de neve no hemisfério norte. Isso fez com que o nível dos oceanos se abaixasse. Consequentemente, houve uma mudança na circulação das correntes marinhas. Então, as correntes marinhas se modificaram e tomaram direções diferentes. São as correntes marinhas responsáveis pelas correntes aéreas, ou seja, as correntes marinhas são elas que motivam e dão origem às correntes aéreas, e são as correntes aéreas que trazem chuva ou seca, vento, umidade, calor, frio para os continentes. Então, durante a glaciação, houve uma mudança brusca nos ambientes da Terra. Tanto assim é que a maioria dos ambientes terrestres com os quais nós convivemos hoje é fruto desse processo advindo da glaciação. Eu vou dar 2 exemplos só, aliás, alguns exemplos, 2 ou 3, e depois chegar lá na África. No caso da América do Sul, durante de 2 milhões de anos até 11 mil anos antes do presente, quer dizer, há bem pouco tempo, a área que hoje é o deserto de Atacama, ou seja, o deserto mais seco do mundo, era uma área de floresta temperada. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu estudei muito tempo na área do deserto de Atacama, norte do Chile e sul do Peru. Então, há 18 mil anos, nós tínhamos florestas temperadas, lagos imensos, onde hoje é o mais seco deserto do mundo. Por outro lado, a Amazônia brasileira, há 11 mil anos antes do presente, era um deserto, o grande deserto do desfiladeiro de Gobi, que ocupava toda a área onde hoje se situa a maior floresta equatorial da Terra. Então, a partir desse momento, quando terminou a glaciação há 11 mil anos antes do presente, a Amazônia mudou-se o clima da Amazônia. Mais umidade, mais calor, que consequentemente modificou o solo e consequentemente deu origem ao aparecimento de uma grande quantidade de plantas que veio a formar mais tarde essa grande floresta equatorial que nós temos na Amazônia. Mas, por outro lado, o norte da África foi também afetado por grandes mudanças climáticas. E no norte da África, que existia floresta tropical e equatorial, o norte da África foi afetado e correntes secas começaram a atuar naquela região, correntes aéreas secas, e transformaram aquele ambiente de floresta equatorial num dos grandes desertos do mundo atualmente, que é o deserto de Saara. Só que nesse ambiente de floresta existiam os nossos ancestrais, os nossos primos irmãos, os primatas que evoluíram junto conosco. Alguns deles, chamados de Oreopithecus, outro Ramapithecus e outro de Australopithecus. O Ramapithecus e Oreopithecus, só para citar alguns exemplos, não se adaptaram a essas novas mudanças ambientais. Se extinguiram. São conhecidos somente sob a forma de fóssil.
Mas o Australopithecus, ele conseguiu desenvolver qualidades adaptativas coroadas de êxito, que permitiu uma evolução. E ele vai evoluir em diversas direções. A evolução, ela deve ser vista como uma árvore cheia de galhos. Muitos galhos são iguais a algumas ruas que nós temos num dos bairros aqui de Goiânia, setor sul, são ruas sem saída. Muitos caminhos evolutivos são ruas sem saída, não levam a lugar nenhum. Então, muitos caminhos que nós adotamos, inclusive, são caminhos que chega lá no fim, é um beco sem saída. Ou a gente retorna, que não tem mais como retornar, ou nós iniciamos um processo de extinção. Então, a evolução, ela é feita uma árvore cheia de galhos. E o Australopithecus, ele começou a evoluir em diversas direções. Muitas dessas direções levaram à extinção. E hoje, muitos descendentes dos Australopithecus só são conhecidos sob a forma de fóssil. Mas um caminho foi coroado de êxito. Os seres vivos descendentes dos Australopithecus deram origem ao Homo habilis, o primeiro gênero, o primeiro representante do gênero Homo na Terra. Isso aconteceu há 2 milhões de anos antes do presente. Esse homem, esse primeiro homem, primeiro hominídeo que surgiu na Terra, ele já tinha capacidade de fabricar instrumentos de pedra lascada, mesmo que fossem instrumentos muito rústicos, mas ele tinha capacidade de fabricar instrumentos. Certamente ele ainda não dominava o fogo, e com isso tornava a sobrevivência dele muito difícil, porque ele compartilhava o ambiente com aqueles animais carniceiros e rapineiros da África, leopardo, leão e tantos outros, hiena e tantos outros animais que gostam de comer a carne de macaco, carne de primata, carne humana. Então esse indivíduo, com muito sacrifício, ele foi criando ferramentas toscas de pedra lascada que serviu como uma arma para que ele pudesse enfrentar, mesmo à distância, esses animais. Mas esse homem, ele vai até chegar, ele passa 1.500.000 anos nesse estágio, podemos dizer, nesse estágio de Homo habilis. A partir daí, outros grupos dentro do Homo habilis vão dar origem ao Homo erectus, ainda na África. E o Homo erectus já vai muito mais evoluído, que já andava numa posição erecta muito bem definida, né? Ele vai adotar, vai revolucionar os hábitos alimentares dos antigos Homo habilis e vai incluir na sua dieta uma alimentação onívora, mas vai dar preferência à alimentação carnívora. A alimentação carnívora faz com que esse homem, né, que não precisava mastigar tanta quantidade de vegetais, apenas um pedacinho de carne era suficiente para sustentar ele durante um dia, em função das proteínas e das vitaminas que a carne fornece. Então esse homem começou a desenvolver uma série de características. A primeira delas foi a redução da mandíbula, que eu não precisava ter uma mandíbula muito forte. Para quem adota a alimentação vegetariana, né, tem que ficar o dia todo mastigando, porque os vegetais ricos em celulose, mas é pouco pobre, as folhas dos vegetais não dá os elementos necessários para sustentar aquela dieta completa do homem. Então esse homem, ao adotar a alimentação carnívora,
ele tem uma série de modificações anatômicas que são refletidas de maneira geral na sua estrutura de anatomia. Então, a redução da mandíbula, por exemplo, é uma dessas características. A mandíbula, ao reduzir, ela aumenta a capacidade da caixa craniana. E esse homem começa, então, a ter maior quantidade de massa encefálica no seu crânio em relação ao tamanho à sua estatura. E ele começa a ter comportamentos muito mais complexos. Tanto assim que ele começa a dominar o fogo. Na medida em que ele domina o fogo, ele começa a ocupar os abrigos naturais. Então, esse Homo erectus surgiu na África. E parte dele vai ficar na África. Mas ele já era um ser cosmopolita. Como ele já dominava várias tecnologias, ele vai sair tentando conquistar outros mundos. E aí ele conquista a Ásia, quer dizer, a Ásia Menor, depois o Extremo Oriente, e conquista a Europa. Ia fazer um parênteses, mas não vou não, porque eu estou preocupado com o tempo. No Extremo Oriente, os Homo erectus que foram para o Extremo Oriente sucumbiram, não deixaram descendentes, foram extintos. Os que ficaram na África evoluíram e deram origem ao Homo sapiens de Grimaldi. Era um Homo sapiens, né, primitivo, não era o sapiens sapiens como nós, né, mas era o Homo sapiens de Grimaldi, mas que já apresentava uma grande concentração de melanina na pele, o que dava a ele uma coloração a essa pele escura para proteger da irradiação solar muito incidente naquela região equatorial da África, aonde o homem surgiu. Então, o Homo erectus da África, ele vai dar origem ao Homo sapiens de Grimaldi. O que foi para a Ásia se extinguiu. Não temos notícia de seus descendentes. Os que foram para a Europa evoluíram e deram origem ao Homo sapiens de Neandertal. Homo sapiens neandertalenses. Pois bem, esses homens vão evoluir e depois, daí, é somente uma questão de tempo. Eles chegam a um estágio muito mais complexo, anatomicamente falando, fisicamente falando, biologicamente falando e culturalmente também. Eles chegam a um estágio extremamente complexo que vão dar origem ao Homo sapiens sapiens. Somos nós. O Homo sapiens sapiens, ele surgiu na África também, a partir da evolução do Homo erectus e a partir da evolução do Homo sapiens de Grimaldi. Então, o Homo sapiens sapiens, ele evolui, ele sai da África, chega até a Europa e chega até a Ásia. Na Europa, eles vão entrar em conflito com outra humanidade que existia, que era o Homo sapiens neandertalense. Então, já houve época na história da Terra, e isso é bom que vocês saibam isso, já houve época na história da Terra que nós tivemos duas humanidades, ou seja, dois grupos de humanos na Terra, de espécies diferentes. Nós não sabemos se eles cruzaram, porque uma foi extinta e a outra conseguiu sobreviver. É como se fosse, por exemplo, nós temos hoje espécies que se podem cruzar, mas cujos descendentes são híbridos. Por exemplo, o jumento e a égua, né? Um é asinino, o outro é equino. Se podem cruzar, dá origem à mula, né? Ou o burro, mas o burro e a mula são híbridos. Mas nós temos exemplos na Terra hoje de espécies diferentes que, em função do isolamento geográfico,
cruzam e dão origem a descendentes que se podem procriar, não híbridos. Por exemplo, o Bos taurus, que é o boi europeu, e o Bos indicus, que é o boi indiano. O Bos taurus é o boi que não tem cupim, que foi o primeiro introduzido ao Brasil. E o Bos indicus, que surgiu na Índia, né, por isso tem esse nome, é o boi que tem cupim. Eles são de espécies diferentes, mesmo gênero, Bos, mas espécies diferentes. Um é Bos indicus, o outro é Bos taurus, de taurino. Então, essas duas espécies se cruzam e dão descendentes que se podem procriar. Então, esse homem sapiens que sai da África, ele vai entrar em conflito com o homem de Neandertal e vai levar à extinção o homem de Neandertal. O homem de Neandertal, ele era tão evoluído em relação aos demais que ele já chegava a cultivar elementos, né, nunca vistos nas outras populações de humanos até então existentes na Terra. Mas vou dar um exemplo mesmo. O homem de Neandertal foi quem inaugurou na história da humanidade o sepultamento dos seus pares. Quer dizer, quando o homem morria, ele era sepultado e na sua sepultura se depositava flores. Então, isso parece pouco, mas se a gente for penetrar além das aparências, nós vamos ver que se trata de um comportamento extremamente complexo. Esse ato de você enterrar os seus mortos, seus entes queridos, e depositar flores na sepultura deles, isso já significa que você já começa a pensar numa vida depois da morte. Então, isso os outros humanos da época não tinham. Mas esse homem de Neandertal, ele foi extinto pelo homem oriundo da África, que, vivendo alguns anos na América, ele se transforma no homem de Cro-Magnon e leva o homem de Neandertal à extinção. Então, os humanos que sobreviveram, Homo sapiens sapiens, que sobreviveram, foram os homens que ficaram na África, que depois migraram, em época bem recente, povoaram a Austrália, tendo um outro tipo de adaptação na Austrália. Depois, os homens que chegaram até a Europa e, por uma questão de adaptação, eles foram clareando a pele, porque não necessitava mais da quantidade de melanina para proteger da incidência dos raios solares. E outro grupo se dirigiu até a Mongólia, até a Sibéria, aonde a incidência do sol nas geleiras da Sibéria provocava cegueira. Então, esse homem que foi para a Sibéria desenvolveu algumas qualidades, né? São várias aqui, eu estou só citando um ou outro ponto para que a gente não perca aqui o raciocínio. Desenvolveu uma ou outra qualidade. Essa qualidade, para proteger os olhos da incidência dos raios solares da neve, foi o desenvolvimento da prega mongólica. E aí surgiram, há 40 mil anos antes do presente, bem recente, os 3 grandes grupos raciais que nós temos atualmente na Terra, que é a raça caucasoide, que tem 50 e tantas variações, né, desde o árabe até o sueco, alemão, etc. Nós temos a raça negroide, onde nós temos também uma grande variedade em função da adaptação e dos isolamentos geográficos. Por exemplo, entre os negroides, nós temos os homens mais altos do mundo, com 2,15 metros de altura em média, né, que vive ao sul do deserto de Saara, os subsaarianos, e temos os homens menores da Terra, são os pigmeus que habitam o centro da África, onde o macho atinge no máximo 1,50 m de altura e a fêmea 1,40 m de altura. Quer dizer, há uma variedade muito grande dentro desses grupos raciais. Da mesma forma, o grupo mongoloide, que tem esse nome porque surgiu na Mongólia, tem diversas variações que englobam
desde os mongóis, os siberianos, os vietnamitas, os chineses, os japoneses, os coreanos, os polinésios e assim sucessivamente. Quer dizer, são os 3 grupos raciais, raça aqui entendida como uma divisão da espécie. Nós temos a espécie e nós temos a divisão da espécie, que é a raça. Por exemplo, entre os cachorros, nós temos o canis domesticus, mas nós temos o canis domesticus da raça pastor alemão, por exemplo, e nós temos o canis domesticus, que é o chihuahua, por exemplo. Você não vai comparar um com o outro, mas são elementos que se podem cruzar e dar gerações não híbridas. Então, isso é raça, é uma variação dentro da espécie. Então, esse panorama é o panorama que existia na Terra há 40 mil anos antes do presente. 3 grandes grupos raciais de Homo sapiens, sendo que um tipo de humanidade foi extinta por esse outro tipo de Homo sapiens que surgiu na Terra, que foi o homem que vai dar origem à raça caucasoide, que é o homem de Cro-Magnon. Então, esse era o panorama da Terra há 40 mil anos antes do presente. Ponto. Então, só queria que vocês ficassem com isso na cabeça. Vocês vão ver que o tema que a gente trabalha é muito mais complexo do que a gente imagina. O terceiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês referente, para que nós possamos retomar, entender o tema que foi proposto aqui pela Elaine, se chama cultura e globalização. Então, eu vou falar rapidamente também, só algumas pinceladas. O que é cultura? Então, eu vou pegar o conceito mais simples de cultura que existe, que foi trabalhado, inclusive, por Paulo Freire, que foi meu professor, tive a honra de ser aluno dele lá no Chile. Paulo Freire dizia: cultura é a natureza transformada pelo homem em objeto de sua extensão, ou como objeto de sua extensão. Por exemplo, o óculos que a Verônica está usando é um instrumento cultural. Quer dizer, é a natureza transformada. Até o homem chegar ao nível de fabricar aquela lente que ela está usando, conhecer a metalurgia para fazer o aro do óculos que ela está usando, quer dizer, isso demorou muito tempo e muito acúmulo de conhecimento. Então, cultura é isso para Paulo Freire, quer dizer, a natureza transformada pelo homem, e que o homem usa essa natureza transformada como objeto de sua extensão. O que é o óculos para a Verônica? É apenas uma extensão da visão dela. Se eu pego uma lança aqui, essa arma que eu vou usar é a extensão do meu corpo, e assim sucessivamente. O sapato é a extensão do meu pé, mas é um instrumento cultural, o sapato. E assim tantos outros elementos que a gente poderia citar aqui. Só que a cultura, ela é um sistema composto por diversos elementos. Esses elementos envolvem tecnologia, organização social e ideologia. Então, a tecnologia, a organização social e a ideologia, aparentemente se nos apresenta como elementos separados, não são. Pelo contrário, são elementos que estão intimamente interligados, cuja modificação em qualquer um desses elementos provoca modificação na cultura como um todo. Por exemplo, até bem pouco tempo, antes do grande capital invadir o Cerrado, existia aqui as pequenas fazendas, as roças, agricultura familiar e os fazendeiros tradicionais que moldaram a nossa ancestralidade rural, por exemplo. Como é que era trabalhada a terra?
a terra era trabalhada com enxada, né? De forma muito simples, às vezes um regadio, às vezes uma coisinha mais sofisticada ali, trabalhava essa terra. E aí, veja, isso era tecnologia de trabalhar a terra, isso é tecnologia. De repente, chega, então, usando essa tecnologia, esse homem, né, que era o fazendeiro, que tinha os seus agregados, tinha os seus empregados, tal, vivia com eles um sistema de muita harmonia. Então, às vezes, o agregado era padrinho do filho do fazendeiro, o fazendeiro era padrinho do filho do agregado e de outros empregados, distribuía metade da produção que se produzia ali, que a produção a meia, era distribuído entre os seus empregados. Então, isso era, quer dizer, uma tecnologia influenciando a organização social, né? Agora, essa organização social obrigava essas pessoas a terem determinado tipo de comportamento, como o comportamento que foi feito aqui hoje. Era um comportamento assim, simples, mas que buscava a união. Então vamos unir para dialogar e buscar soluções para os nossos problemas. Ou vamos rezar, ou vamos orar. Então daí, nesse contexto, foi surgindo essas necessidades, que foi modelando vários costumes, dentre os quais, por exemplo, a folia de reis, que era uma manifestação folclórica em que se pagava a promessa pela boa safra, não sei de quê. Aí eles adotavam esse tipo de procedimento. Com a entrada do grande capital, o que acontece com a entrada do grande capital? O que acontece com essa cultura? Quer dizer, eu substituí a enxada pelo trator. Eu começo a plantar em grandes extensões de terra. Então, meu relacionamento não vai ser mais aquele relacionamento com o agregado, com os empregados, da forma que eu me relacionava. Vai ser um relacionamento mais complexo, mais dinâmico e assim sucessivamente. Então, eu já vou começar a relacionar com bancos, que eu vou ter que pegar empréstimo no banco para conseguir comprar máquinas para arar a terra, para conseguir comprar colheitadeiras, etc, etc. E eu vou trabalhar grandes extensões de terra. Então, uma mudança tecnológica afeta o relacionamento social. Então, isso é afetado. E como eu vou me relacionar com bancos, com outras pessoas, com outro mundo, com outro universo, com outras pessoas que têm outros valores diferentes daqueles meus, paulatinamente eu vou abandonando os meus valores, até que chegar um dia que eu nem acredito mais nos foliões do Divino Pai Eterno, ou nos foliões de reis. Então, por isso, as tradições vão desaparecendo, porque muda-se a tecnologia, muda-se a organização social e muda a ideologia. Então, tudo isso está intimamente interligado. Da mesma forma, se eu mudar a ideologia, eu vou mudar a minha tecnologia e a minha forma de me organizar e de me relacionar socialmente. Então, isso é a cultura. Com relação a outro ponto que eu gostaria de colocar, é a globalização, que hoje, quer queira, quer não, nós vivemos num mundo globalizado. Quer dizer, compartilhamos os mesmos valores com chineses, com japoneses, com americanos, com suecos, com argentinos, com bolivianos. Então, nós temos um mundo globalizado. A globalização, ela foi estudada pela primeira vez por um filósofo e educador chamado McLuhan. McLuhan, que criou o conceito de aldeia global. Para McLuhan, ele centrava, ele dizia que a globalização estava na dependência direta das inovações tecnológicas. E McLuhan dizia que a tecnologia é capaz de mudar o sentido
os sentidos do homem, fazendo com que esse homem adote novas formas de ser. Essa era a concepção de globalização de McLuhan. Um outro grande teórico que trabalhou a questão da globalização foi Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro. Milton Santos já colocava a questão da globalização na economia, e ele dizia que ela inicia com o processo de colonialismo, ou seja, um processo de colonização, ou seja, a tomada do território, o início da tomada do território. Inicia-se com o processo colonialista, né? Depois, esse processo vai se agravando e a globalização se concretiza com a perda do território, que ele chama de desterritorialização. Então, a globalização inicia-se para Milton Santos como um processo de colonização e termina com a conquista do território pelo colonizador. Os dois conceitos trabalhados por McLuhan e Milton Santos, embora tenham enfoques diferentes, eles são complementares. Quer dizer, um conceito complementa o outro. Então, dentro dessa perspectiva de globalização, eu queria colocar mais um outro ponto para vocês entenderem a dimensão do nosso problema. É a questão das áreas nucleares e áreas marginais. A área nuclear é onde os inventos, as inovações surgem e a partir dali, tal qual como uma onda de tsunami, essa globalização, essa inovação vai atingindo novas praças, vai atingindo novos espaços geográficos. Por exemplo, o milho, que foi domesticado no México há 8.000 anos antes do presente, foi uma inovação que surgiu ali entre os índios mexicanos, mas que depois essa onda inovadora se alastrou por diversas partes da América, chegou à Cordilheira dos Andes e chegou depois até os índios brasileiros, que aperfeiçoaram esse sistema de domesticação do milho, criando uma nova espécie de milho. Então, isso é inovação. Quer dizer, isso é uma área nuclear. As outras áreas que existem fora desse núcleo central de inovação são chamadas de áreas marginais. Não significa que seja marginal no sentido ruim da palavra. Marginais porque estão fora da área nuclear. Por exemplo, Goiás é uma área marginal em relação aos grandes centros de cultura e desenvolvimento. Quer dizer, as primeiras inovações, quando chegam ao Brasil, não chegam em Goiás. Vai chegar nos grandes centros de cultura e desenvolvimento. Mais tarde, com o passar do tempo, essas inovações chegam a Goiás. E assim foi sucessivamente acontecendo. Então, essa questão de inovações em áreas nucleares e foi se formando ao longo das inovações as áreas marginais que depois se beneficiavam dessas inovações. Pois bem, dentro dessa perspectiva, a humanidade teve 4 grandes revoluções. E cada uma grande revolução, entre uma e outra, diminui-se o tempo entre uma revolução e outra. Porque quanto mais é inovador, e quanto mais desenvolvido, e quanto mais tecnologia o homem utiliza, mais fácil ele cria outras tecnologias. Então, por isso foi surgindo várias revoluções na história da humanidade. A primeira revolução se dá ainda na pré-história da humanidade. É chamada de revolução muscular.
quando o trabalho muscular era importante para a sobrevivência do homem. Quer dizer, e isso acontece com a domesticação das plantas. Quando o homem começa a domesticar as plantas e começa então a plantar os seus roçados, as suas hortas, né? E assim sucessivamente. Então, e isso provoca uma modificação global dentro da história da humanidade. Então, a primeira revolução foi a revolução muscular. Por que é chamado de revolução muscular? Porque o trabalho muscular era importante para a sobrevivência daquela comunidade. Se a gente pegar os mitos, a mitologia, a cosmogênese de pensar o mundo de quase todos os grupos indígenas que habitam o Cerrado, nós vamos ver que em toda a sua cosmologia existe os mitos, existem a mitologia que reforça essa ideia que o trabalho muscular era importante para a sobrevivência daquele grupo. Vou pegar aqui, por exemplo, só que eu não vou contar a lenda, que todo mundo sabe, mas vou pegar, por exemplo, a lenda de Tainarracan, dos Carajá. Então, a lenda de Tainarracan é um mito, né, uma mitologia, em que reforça essa ideia de que o trabalho muscular era importante para a sobrevivência do homem. Todo mundo sabe aqui quem foi Tainarracan e todo mundo, acho que vocês todos conhecem a lenda. Tainarracan era uma pessoa de certa idade que queria casar, chegou numa aldeia, vou resumir rapidamente a lenda. Chegou numa aldeia, ou chegou numa das casas da aldeia, o pai das meninas, das moças, falou, eu estou aqui procurando uma pessoa para me casar. O pai falou, eu tenho 3 filhas aptas para casar, mas eu vou chamar as 3, elas vão decidir. Aí chamou a mais velha, primeiro, ele já era uma pessoa idosa, de 40 anos, por aí, e a pessoa olhou e falou, não, eu não quero meu pai, porque ele já está velho, não vai dar conta de plantar roça, não vai dar conta de pescar, não vai caçar, não vai alimentar a gente. Veio a segunda, falou a mesma coisa, até que a mais nova veio e falou, não, eu me interessei, vou casar com ele. E Tainarracan saía todo dia de madrugada e voltava à tarde. Quando ele voltava com uma grande quantidade de mandioca, de batata doce, de caça, de peixe, e que dava para alimentar não só a família dele, mas alimentar grande parte da aldeia. E aí, o resto da história vocês conhecem. Então, só para dizer que... Bom, o resto da história depois eu conto. Só para dizer que o quanto se valorizava o trabalho muscular. Então, a primeira grande revolução da história da humanidade foi a revolução muscular, que aconteceu por volta de 10.000 anos antes do presente, se a gente extrapolar muito, recuar muito no tempo. Depois veio a revolução mecânica. Antes da revolução muscular, que ela foi evoluindo, né, o homem foi evoluindo, isso é um modelo ocidental, mas que não se restringe somente ao Ocidente, embora a área nuclear tenha sido o Ocidente, mas hoje esse modelo se espalha pelo mundo todo. Então, depois, dentro da revolução muscular, o homem foi criando várias outras inovações, inclusive a inovação de tecer os tecidos, né, de fio de algodão, de fio de outro elemento qualquer, do agave e outras tantas plantas nativas que dão fibra, o tucum, por exemplo. Então o homem foi tecendo suas roupas a partir disso. Então surgiu o tear manual, que foi evoluindo gradativamente, até chegar no momento, e isso foi há bem pouco tempo, a Verônica já era nascida, em 1452, né?
surge a segunda grande revolução na história da humanidade, que foi, que a gente chama de Revolução Mecânica. Essa revolução, ela partiu de um invento muito simples, o invento de Gutenberg, ou seja, Gutenberg inventou a tipografia, um tipo móvel, através do qual ele inventou uma máquina impressora que imprimia os livros em série. Até então, todo o saber humano era registrado em pergaminhos ou em papiro. Papiro é uma planta extremamente rara, que só acontece no Vale do Nilo, mas o pergaminho é também um elemento caro, que é feito da pele de carneiro. Então, mas era escrito, o ensinamento humano, quer dizer, o conhecimento humano estava restrito a esses documentos e, consequentemente, restrito a uma classe privilegiada, quer dizer, não havia democratização dos conhecimentos. Com a mecanização, a invenção da tipografia por Gutenberg, essa máquina tipográfica, ela trouxe para a humanidade duas consequências. Primeira, a capacidade de democratizar o conhecimento, porque o livro era produzido em série. Mas ele também trouxe isso, a produção em série. Ou seja, então o homem, a partir daí, começou a produzir em série. Então, quem detinha os meios de produção, com a produção cada vez mais dinâmica, começou a concentrar grande quantidade de riqueza nas suas mãos. E as máquinas, quer dizer, foram evoluindo a partir desse protótipo de Gutenberg. O tecelão também imaginava que poderia propor uma inovação nos teares, e aí criou o tear mecânico, e assim começam a surgir as fábricas que vão praticamente determinar a Idade Média e a Revolução Industrial do período histórico da humanidade. Então, esse protótipo de Gutenberg trouxe isso para a humanidade. Ou seja, primeiro, a democratização do conhecimento, mas trouxe também a capacidade de produzir em série. A capacidade de produzir em série foi aproveitada por aqueles que tinham mais recurso, e começou-se então a criar uma grande quantidade de riqueza, né, para alguns, em detrimento de outras pessoas que não acumulavam tanta riqueza. Criou-se a classe dos proprietários e criou-se também a classe dos trabalhadores. Então, o invento de Gutenberg, ele cria isso. Só que surgiu há pouco tempo. Enquanto a humanidade vivia as fases mais agudas do mecanicismo, surge um novo invento. E esse novo invento surge no início do século XX. Ou seja, todos vocês já eram nascidos quando esse invento surge, que é o aproveitamento da eletricidade e a iluminação elétrica, a luz elétrica. Está aqui um exemplo. Isso surgiu no século XX. Eu nasci numa cidade e vivi lá até 9 anos de idade. Não conhecia energia elétrica, não conhecia luz elétrica, iluminação elétrica. Não tinha na minha cidade. Então você vê que não é um fator tão remoto essa invenção. Essa invenção surgiu há bem pouco tempo, no início do século XX. A invenção da tecnologia elétrica pela humanidade transforma a humanidade, traz para a humanidade uma série de benefícios e inventos. Primeiro foi a invenção do antibiótico. Só foi possível graças à eletricidade. Surge a penicilina, que vai curar uma série de doenças. Surge o DDT, que vai eliminar com a peste bubônica, que era uma lástima em várias partes do mundo, que vai acabar com vários vetores transmissores de doença, né? Embora tenha
seus elementos nocivos também. Hoje a gente sabe que o DDT, o BHC, mas a partir deles, a expectativa de vida da humanidade cresceu, porque eles eliminam uma grande quantidade de vetores transmissíveis que transmitem uma série de doenças, né? Então veio essas inovações no campo da medicina. A cirurgia começa a ser mais sofisticada, começa a ser mais desenvolvida, começa a se ampliar os procedimentos cirúrgicos em função da eletricidade. E a eletricidade trouxe também para o homem a aceleração da comunicação. Primeiro veio o rádio, depois o telefone, depois a televisão, e aí começa a aceleração das comunicações. Mas também veio o automóvel e veio o avião, né? Isso só foi possível graças à invenção da tecnologia elétrica, né? Só que a tecnologia elétrica trouxe todos esses benefícios para a humanidade, mas ela também trouxe 2 guerras mundiais. Quer dizer, antes não existia guerra mundial. As 2 primeiras guerras mundiais só vão ser possíveis graças à invenção da tecnologia elétrica, né, no século XX. Então, houve a Primeira Guerra Mundial de 14 e a Segunda Guerra da década de 40, termina em 1945. Então, a tecnologia elétrica trouxe isso. A tecnologia elétrica, ela vai ser o alicerce para que uma série de outras tecnologias aconteçam. E aqui eu vou contar uma história bem rápida de uma pessoa que ainda é viva, um pesquisador sueco chamado, esqueci o nome dele agora, mas ele tem um livro muito interessante que se chama, em português, Deus, Golem e Companhia. Golem referente às colinas de Golã. Então, Norbert Wiener, era o nome dele. Ele fez 2 tartaruguinhas metálicas, que essas tartarugas eram movidas por bateria alimentada por um tipo de luz. Tipo aquelas calculadoras, as primeiras calculadoras que surgiram, alimentada pela luz, né? Então, quando acumulava a luz, ela transformava essa luz em energia e a calculadora funcionava. Da mesma forma, as 2 tartaruguinhas do Norbert Wiener. Um dia ele viajou e deixou as 2 tartarugas na gaveta do seu laboratório. Quando ele chegou, ele teve a ideia de colocar uma tartaruga num canto da mesa e outra tartaruguinha no outro canto da mesa. As 2 tartaruguinhas estavam cambaleantes, porque a energia da bateria delas estava fraca. E ele teve a ideia de focar uma lanterna no centro da mesa. Ao ele fazer isso, as 2 tartaruguinhas correram e começaram a disputar um lugar à luz, né, debaixo daquele facho da lanterna dele, daquele fecho de luz. E aí ele percebeu naquele momento que era possível criar máquinas que tivessem o comportamento dos animais, porque naquele momento aquelas 2 tartaruguinhas metálicas tiveram comportamento animal. Ele cria então, lança os pressupostos da criação da cibernética, que é a revolução eletrônica, que surgiu em 1948, cujas máquinas são fabricadas, né, baseada no desenvolvimento ou no funcionamento dos neurônios do cérebro humano. Então, primeiro vieram os grandes computadores que ocupavam uma sala todinha ou um prédio grande como esse aqui. Depois esses computadores foram diminuindo, e hoje os computadores pessoais que você coloca, já carrega na palma da sua mão, é capaz de fazer coisas que a gente nem imagina.
E a cada dia que passa, essa tecnologia vai evoluindo e mudando constantemente a nossa maneira de ser, os nossos sistemas de vida, a nossa organização social, promovendo, em alguns casos, um isolamento constante e, em outros casos, promovendo coisas muito mais graves do que isso. Então, essa tecnologia da eletrônica surgiu em 1948, quer dizer, um evento recente que já motivou uma série de eventos, né, dentro da humanidade moderna. Pois bem, eu queria falar tudo isso aqui de maneira muito rápida para dizer que esse é o panorama do mundo moderno. Nós podemos mudar esse panorama? Eu duvido que tenhamos força para mudar esse panorama da automação. Mas esse é o panorama, é o nosso pano de fundo. E agora vamos colocar sobre esse pano de fundo o povoamento da América. Os nossos primeiros habitantes chegaram à América do Norte já como Homo sapiens sapiens, raça mongoloide, há 28 mil anos antes do presente, na época da glaciação de Wisconsin, na América do Norte. Essas populações eram constituídas por pequenos grupos de famílias nucleares que viviam da caça e da coleta. Então eles eram nômades. Eles não tinham, eles iam, a vida deles era motivada pelo deslocamento do conjunto de animais. Então eles perseguiam os animais. Então da Sibéria, eles vieram para cá. Como que vieram? Passando pelo Estreito de Bering, porque o Estreito de Bering, o mar naquela época baixou cerca de 100 metros em relação ao nível atual. Quer dizer, e o Estreito de Bering, ele ficava 60 metros acima do mar, fazendo com que se estabelecesse um corredor migratório entre a Sibéria e a América do Norte, ou chegava até o Alasca, que hoje é integrante da América do Norte. Então, o homem veio por aí. Ele veio de forma contínua? Não. A glaciação era um fenômeno que ia e voltava. Tinha os períodos glaciais e os períodos interglaciais. Nos períodos interglaciais formavam corredores de migração, onde a fauna da Sibéria vinha para cá e a fauna da América às vezes ia para a Sibéria. O caso típico é o cavalo, que saiu da América do Sul, chegou até o Velho Mundo pelo Estreito de Bering, depois foi extinto da América do Sul, ele é originário do Cerrado, e depois nós só viemos a conhecer o cavalo introduzido pelo colono português, espanhol, inglês, francês, etc., pelo colono europeu. Então essas pequenas levas vieram perseguindo os animais. Muitos ficaram nesse novo ambiente, sem se dar conta, eles estavam iniciando o povoamento de um novo continente. Sem se dar conta, eles estavam fazendo um processo revolucionário de conquista de um novo mundo, né? Mas muitos ficaram e muitos voltaram, né? Os que ficaram foram paulatinamente também explorando outros tipos de ambiente. Viram que nas planícies centrais da América do Norte existia uma grande quantidade de fauna, né? Principalmente os bisões, que eram caçados, que davam uma grande quantidade de alimento para essas populações. Então eles foram povoando lentamente a América do Norte até chegaram à América do Sul. Como é que essas populações chegaram à América do Sul e como eles vieram para o Novo Mundo?
Então eles vieram em levas sucessivas. Quer dizer, hoje vai uma leva, pequenas famílias nucleares, 1, 2 ou 3 famílias, saem perseguindo os animais, né? E tinha que ser esse tipo de organização social, porque senão eles não conseguiam sobreviver. Então eles vão perseguindo os animais e vão se adaptando. Vê um novo tipo de fruta, começa a comer essas frutas que trazem para eles vitaminas e sais minerais. Então eles começam a ver abelhas nativas que produzem mel e dá para ele açúcar necessário para a sua dieta, para a complementação da sua dieta, e assim sucessivamente. Então eles vêm em levas sucessivas. Em determinado momento, quando a glaciação recrudescia, né, essas migrações paravam. E assim ficou de 28 mil até 10 mil anos. 10 mil anos acabou totalmente a migração para a América via Estreito de Bering. Ou seja, o homem não mais alcançou a América pelo Estreito de Bering. Por quê? Porque o mar subiu. Terminou a glaciação há 11 mil anos antes do presente e o mar subiu. E o homem não pôde alcançar mais o continente norte-americano, né, o Novo Mundo, através do Estreito de Bering. Por isso que outras vias mais tarde, né, em tempo bem recente, é adotada pelos polinésios para chegarem até a costa oeste da América do Sul, principalmente até a Ilha de Páscoa. Então, esses homens que eram os ancestrais dos nossos índios atuais, vieram assim. Quando chega por volta de 16 mil anos, eles atravessam o Istmo do Panamá, que naquela época não tinha o Canal do Panamá, então eles atravessam o Istmo do Panamá e vêm colonizar a América do Sul. Quando eles chegam na colonização da América do Sul, eles se adaptam no início à região onde hoje é a Colômbia e a Venezuela, porque ali existia uma grande concentração de animais de grande porte, que caracterizou o que a gente chama de megafauna sul-americana. Então nós tínhamos gliptodontes, que eram tatus gigantes do tamanho de um fusca, nós tínhamos camelos, vários camelídeos, alguns sobrevivem até os dias atuais, como a lhama, a alpaca, a vicunha, guanaco, né? Nós tínhamos elefantes aqui nessa época, nós tínhamos toxodonte, que era um tipo de hipopótamo também nessa época, e esse homem veio e ficou ali a partir de 16 mil anos. Só que com o final da glaciação, esses animais começam a entrar em extinção. E esses homens que estavam ali começam a adotar novos procedimentos de organização social e de planejamento do espaço. Aí eles começam a se deslocar. Uma leva se desloca em direção ao sul do continente, acompanhando a orla da Cordilheira dos Andes. Esse grupo vai formar mais tarde um tronco linguístico importantíssimo na América, né? Que depois vai chegar até o Cerrado, oriundos do sul do Brasil e vai ocupar a costa leste brasileira, e depois eles vêm para o interior do Brasil. E outro grupo, eles se deslocam em direção aos baixos chapadões da Amazônia, porque nos baixos chapadões da Amazônia, naquela época, 12 mil, 13 mil anos antes do presente, existia um cerrado naquela região. Nós tínhamos duas áreas nucleares de cerrado. Uma área do centro do Brasil central, e outra área, essa área se conectava com os baixos chapadões da Amazônia. Então, o que tem no cerrado? Enquanto aqueles outros ambientes que eu falei para vocês, que modificaram na Terra durante a glaciação, 2 milhões de anos, o cerrado, ele é o mais antigo ambiente da história recente do planeta Terra. Ou seja, enquanto a Amazônia tem 3 mil anos de idade, a Mata Atlântica
7.000 anos de idade, o Cerrado tem 65 milhões de anos de idade. Então ele já existia. E o Cerrado é um ambiente adaptado a um tipo de solo, a um tipo de outros elementos fundamentais, que ele não sofreu tanto impacto da glaciação e ele permaneceu intacto. Então o Cerrado é o ambiente da Terra em que maior biodiversidade existe, não só no que se diz respeito a animais, mas o que se diz respeito também à flora, a abelhas nativas, né, água, e também o Cerrado possui a maior quantidade de frutos comestíveis, né? É o ambiente da Terra em que existe maior quantidade de frutos comestíveis. Esses frutos podem ser consumidos diretamente ou processados, ou seja, você não precisa ter uma tecnologia para consumir esses frutos, uma alta tecnologia. O caju, por exemplo, você consome diretamente. A mangaba, você consome diretamente. O piqui, você não precisa de uma panela para cozinhar o piqui. Você pode comer o piqui cru, você pode comer o piqui assado, como os carajá fazem também, assado na brasa. Então não precisa de uma grande tecnologia para você consumir esses frutos. Então, e esses frutos do Cerrado, eles dão, embora concentram mais na estação chuvosa, mas eles ocorrem toda a época do ano. Então, toda a época do ano, o Cerrado tem fruto comestível que possa abastecer não só animais, como populações humanas. Então, quando esses humanos chegam nos baixos chapadões da Amazônia, né, eles encontram metade do paraíso. Ou seja, um ambiente riquíssimo em plantas, né, frutos comestíveis, né, uma grande quantidade de animais que podem ser caçados e assim sucessivamente. Só que, a partir de 11.000 anos, né, a floresta amazônica começa a se coalescer, a avançar sobre as áreas de cerrado e vai lentamente empurrando o Cerrado em direção ao centro do Brasil. Consequentemente, os animais começam a migrar para o centro do Brasil. E esses homens, que eram caçadores-coletores, eles começam também a migrar para o centro do Brasil. Ao chegarem aqui no Planalto Central brasileiro, eles encontram o paraíso na sua totalidade. Ou seja, a área nuclear do Cerrado, com toda a sua pureza, com todos os seus ambientes, veredas, aonde nós temos o buriti, que fornece uma grande quantidade de frutos durante toda a época do ano. Nós temos a buritirana, nós temos uma série de outras palmeiras que ocorrem nas veredas e que servem de alimento, né, para essas populações. Então, além disso, eles têm uma grande variedade de frutos nos outros ambientes do Cerrado. No Cerradão, eles vão encontrar uma grande quantidade de fruta. No Cerrado, propriamente dito, nos campos, eles vão encontrar também. E nas matas do Cerrado, eles vão encontrar também uma grande quantidade de elementos que possam entrar na sua dieta cotidiana. Além disso, os rios eram extremamente viscosos, então eles têm nos rios uma grande quantidade de elementos que podiam ser incorporados na sua dieta. E também os animais de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, uma grande variedade de animais, não só mamíferos, mas também aves que davam plumas para fazer adornos, que davam ossos para fazer arma, para fazer instrumentos musicais e adorno também, e também que davam ovos. Por exemplo, uma ninhada de ema com 45 ovos dá para alimentar basicamente um povo. Então, eles tinham tudo isso e tinham um controle muito grande disso. Além disso, no início da estação da chuva, tem os insetos que poderiam ser consumidos. Alguns desses insetos
que iniciam a revoada durante a estação da chuva, poderiam ser consumidos. E isso complementava a dieta desse povo, né, que começou a povoar o cerrado. Por exemplo, as tanajuras, né, que podem ser consumidos, né, e vários outros tipos de lagartas que podem ser consumidos, né, que eram consumidos por essas populações, além de uma grande quantidade de fruta. Mas o mais importante é que essas populações vão encontrar aqui no centro do Brasil água em estado de pureza. Quer dizer, as águas mais puras da América brotam na região do Cerrado. Por isso, todas as grandes bacias hidrográficas da América do Sul têm suas nascentes e seus alimentadores na área do Cerrado. Então, esse povo vai encontrar aqui água das nascentes, água pura, água cristalina, água sem contaminação. Então eles vão encontrar aqui esse grande recurso de sobrevivência que é a água. Mais uma coisa importante, eles vão encontrar, em função da geomorfologia que tem o Cerrado, eles vão encontrar os abrigos naturais. Como eles eram caçadores, coletores, tinham que se abrigar na época da chuva. Embora na época da seca se reuniam em comunidades maiores para caçar ou pescar na beira de um grande rio, eles vão se refugiar na época da chuva nos abrigos naturais. E aí cada grupo vai apossar de um determinado território, de uma determinada área, que reunia os recursos necessários para a sobrevivência de um grupo caçador-coletor. Essa distância entre um ponto e outro geralmente se dava numa distância equivalente a 3 a 4 dias de caminhada, ou 120 quilômetros de distância entre um ponto e outro. Então eles vão ocupar vários refúgios aqui do Cerrado. E nesses ambientes eles vão criar as primeiras grandes transformações que modificaram o homem até os dias atuais, os hábitos dos homens até os dias atuais. Por exemplo, eles vão criar o tronco linguístico macro-G, vai ser criado, né, porque todos eram aparentados, né, falavam a mesma língua. Eles vão, nesse ambiente de cerrado, aperfeiçoar esse tronco linguístico macro-G. É claro que, com o passar dos tempos, cada grupo vai ficando isolado do outro. Esse isolamento vai dando a eles uma identidade, e eles procuram adotar essa identidade para dizer: eu sou Carajá, eu sou diferente do Chavante, embora o Chavante fala a língua Acuê, que é do mesmo tronco da língua que deu origem à minha língua, né? Mas eu sou diferente dele. Então ele começa a buscar suas identidades. Essas identidades são refletidas nas pinturas rupestres. Então a pintura rupestre da região tal vai ser diferente da região tal, ou vai ser diferente de outra região, e assim sucessivamente. Como eles procuram buscar também uma nova identidade, eles procuram o isolamento, através do isolamento geográfico e através de uma busca de identidade particular, eles começam a impor pequenas modificações nas línguas. E aí vai dar origem a essa grande quantidade de línguas faladas pelos povos indígenas, pelas etnias indígenas que habitam a região do Cerrado. Então eles começam como caçadores, coletores, depois se transformam em coletores de molusco, numa época em que os rios mudam a dinâmica e começam a formar no interior grandes lagoas, onde se multiplica em grande quantidade molusco de água doce, assim como acontece no litoral a multiplicação dos moluscos de água salgada, que dão origem aos sambaquis. Nós vamos ter na região do Cerrado
grandes sambaquis de água doce. Então o homem ancestral do índio atual, que usava aquelas ferramentas bonitas, ponta de flecha, lança, dardo e uma série de coisas, durante um determinado momento ele abandona esse arsenal porque aquilo não era mais necessário para ele. Ele vai construir a sua sociedade baseado no consumo de outro tipo de proteína, que dá a ele o mesmo valor proteico de outro tipo de carne qualquer. E com isso ele vai, né, ele tem mais tempo para pensar, porque ele encontra alimentos com mais facilidade, ele tem mais tempo para pensar, e esse mais tempo para pensar vai fazer com que ele também inicie um processo de domesticação dos vegetais. Então, se a gente penetrar além das aparências, nós vamos ver que grande parte dos vegetais que hoje são incorporados na nossa dieta do dia a dia é uma contribuição indígena. Por exemplo, hoje eu vou sentar à mesa para almoçar, vou comer uma salada de tomate. O tomate é uma planta solanácea, parente da jurubeba, da mesma família da loubeira, da mesma família do tabaco, da mesma família da pimenta, que foi aperfeiçoado o seu uso e domesticado pelo ancestral do nosso índio, agricultor que vivia aqui no Cerrado. Então, tomate é uma dessas plantas que entram no nosso cotidiano. A mandioca, quantos produtos nos dá a mandioca? Né? Farinha está na nossa dieta quase o dia todo. Beiju, crueira, puba, polvilho, só para citar alguns. E do polvilho e da farinha você faz uma série de outras coisas. Você faz a paçoca, do polvilho você faz inclusive o pão de queijo, e vários outros elementos que entram na nossa dieta cotidiana e a gente nem percebe que isso foi contribuição indígena, né? O tabaco, o uso do tabaco, quer dizer, o fumo foi domesticado pelo índio. Ele é parente próximo do tomate, ele é primo irmão do tomate. É uma planta solanácea, a mesma família do tomate. Mas como que o índio usava o tabaco? Usava nos seus cerimoniais, e aquilo era usado para curar alguma enfermidade, como antisséptico, por exemplo, ou mesmo em rituais, né, religiosos adotados pelas populações indígenas. E aquilo amenizava o estresse, né? O uso do tabaco amenizava estresse provocado por alguma situação de desordem ambiental ou social, por exemplo, uma seca extrema, como o que está acontecendo atualmente aqui na região do Cerrado. Então isso poderia ser amenizado com o uso do tabaco, né? O milho, embora tenha sido domesticado no México, mas o milho que o mexicano domesticou foi o palomeiro toluquenho, o milho legítimo, né? O zea maíz que nós usamos, foi aperfeiçoado pelos nossos índios aqui, pelos povos indígenas que habitavam o Cerrado naquela época. E assim eu poderia ficar aqui falando o tempo todo dessas contribuições que os povos indígenas deram, não só para nós brasileiros, mas também para o mundo ocidental. Quer dizer, essa grande contribuição que os povos indígenas deram para o mundo ocidental. Sem contar o conhecimento de plantas medicinais, inúmeras delas hoje incluídas na farmacopeia internacional, comprovadamente tem princípio ativo para determinado tipo, cura de determinada doença. Quantos europeus foram salvos pelos povos indígenas, né? Que ensinaram os europeus a consumir o quinino para combater a malária, por exemplo.
E assim, sucessivamente, eu poderia ficar aqui o dia todo narrando isso, né? Só que, de repente, veio a ruptura. 1500, fruto da expansão da tecnologia mecânica, então da revolução mecânica. Então veio essa ruptura. Chegaram os colonizadores no litoral. E aí a notícia da chegada do colonizador ao litoral foi se disseminando, qual uma onda de tsunami, né, ou qual um tremor de terra secundário, foi se disseminando, e a notícia foi chegando até os povos que habitavam o centro da América do Sul. E aí, mais tarde, 200 anos depois, esses colonos europeus chegam até o centro da América. E aí encontram os bandeirantes, que vêm, né, os bandeirantes e o elemento africano, que o bandeirante traz com ele o elemento africano, e eles chegam, né, e são muito bem recebidos pelos povos indígenas que habitavam aqui. Uma prova disso é o comportamento pacífico que teve os índios Goiá, né, que habitavam a cabeceira do Rio Vermelho, nas proximidades do que é hoje a cidade de Goiás. Então, esses europeus e africanos são recebidos de forma pacífica. No entanto, eles usam truques e artimanhas, porque eles vieram com o desejo de escravizar o índio e buscar pepitas douradas. O índio do Cerrado, o índio brasileiro, não conheceu a metalurgia e ele não valorizava o ouro, o diamante, embora tivesse até conhecimento, mas eles não valorizavam isso. Isso não era moeda corrente, porque isso não entrava no seu sistema econômico. Então esses povos chegaram, né, esses bandeirantes com os elementos africanos, chegaram aqui, encontraram as aldeias dos índios que já eram agricultores. E aí o que acontece? Essa população de bandeirante faminta começa a pilhar as roças indígenas. Como eles tinham sede sexual, porque vinham só homens nas bandeiras e os africanos também, ficavam vários dias ou meses no mato, no campo, no interior do Brasil. Eles começaram a ter relação sexual de forma desenfreada com as comunidades indígenas, disseminando as doenças venéreas, que se irradiaram como uma epidemia e foram se extinguindo rapidamente as nossas populações indígenas. Só para concluir, eu já estou vendo que vocês estão agoniados já andando, só para concluir, eu queria dizer, onde estão os índios Goiá, que os bandeirantes encontraram na margem do Rio Vermelho, onde hoje é a cidade de Goiás? Então, os índios que habitavam ali, como outros que habitavam outras áreas do Brasil, eles foram escravizados, exterminados. E aqueles que conseguiram fugir se refugiaram nos locais mais isolados do continente brasileiro, ou do território brasileiro. E os indígenas, os povos indígenas do Cerrado, que antes eram pacíficos e tinham uma harmonia, uma relação de harmonia muito boa com os seus irmãos indígenas, eles começaram a guerrear um contra o outro, impulsionado pela ideologia do colonizador. Ou seja, a guerra foi a solução ditada pelo desespero. E aí se colocou um grupo contra o outro, e eles trouxeram até bem pouco tempo esse rancor, essa inimizade que tinha com a dor. Isso foi provocado não por eles,
povos indígenas, porque eles tinham uma convivência de harmonia, mas foi provocada pela ideologia do colonizador. Então, só para concluir, quando a gente vai, hoje, no século XXI, trabalhar com saúde indígena, ir até uma aldeia indígena e entrar em contato com os grupos, com as etnias indígenas, os primeiros habitantes do nosso território, nós temos que levar em consideração tudo isso que eu falei para vocês. A questão da adaptação, a questão da aceleração da humanidade em termos tecnológicos, porque hoje nós estamos vivendo a tecnologia eletrônica, a questão da fragmentação do território e, por fim, essa questão de tentar entender toda essa população que teve um sistema de vida cultivado e desenvolvido num outro modelo e colocar diante de nós uma grande questão. Os dois modelos são passíveis de convivência pacífica ou não? Essa é a grande questão que a gente tem que colocar. Obrigado. Desculpa pelo...